Olá, eu sou o Marcos e este é uma TED-Tech Videoaulas. Na aula de hoje, vamos estudar sobre função afim, também conhecida como função do primeiro grau. No ensino médio, é comum quebrarmos a cabeça quando nos deparamos com função do primeiro grau, mas por que toda essa dificuldade? Isso acontece porque o estudo de função do primeiro grau envolve diversos conteúdos, como álgebra, equação do primeiro grau, sistema de equações, geometria e criação de gráficos. É aconselhado que estude esses temas separadamente para termos os melhores resultados. O estudo de funções é extremamente importante, pois aplicamos não só em matemática, mas em outras ciências como física, química e biologia. Então, é comum vermos questões de funções afim em questões de outras matérias. As funções relacionam matematicamente as ações às consequências. Utilizamos em situações como quanto eu preciso vender para ter determinado lucro, quanto tempo levará para alcançar algum valor e o tempo necessário para uma construção ser concluída, por exemplo. Mesmo que simples, demorou bastante tempo para que a função afim tenha a forma que conhecemos hoje. Podemos agradecer a esses três caras. Sabemos que a função afim tem a forma de uma cruz, uma linha horizontal e outra vertical. A linha horizontal é chamada de abscissas e as linhas verticais é chamada de ordenadas. Também identificamos a linha horizontal como eixo x e a linha vertical como eixo y. A função afim é escrita matematicamente dessa forma: f de x é igual a x mais b. Mas o que significa cada termo? A é o coeficiente angular, x é nossa variável, b o termo independente e f de x o valor da função. Mas na prática, o que significa? Coeficiente angular é a taxa a qual nossa função cresce ou diminui. Se ela for positiva, nossa função é crescente, ou seja, a função aumenta enquanto os valores de x também aumentam. Se ela for negativa, a função decresce, ou seja, os valores de x aumentam e o valor da função diminui. O termo independente é o valor que começamos a nossa função. Identificamos ele como o valor que corta o eixo y. Variável é o que está sendo mudado em nossa função. Pode ser o tempo, o dinheiro, e representamos isso pela variável x. f de x é o resultado da função. Existem algumas expressões muito importantes no estudo de função, como raízes da função. Algebricamente, raiz da função é o valor de x que torna f de x igual a zero. Então, se eu disser que f de x é igual a 2x menos 10, a raiz dessa função vai ser 5, porque 2 vezes 5 vai ser 10, e 10 menos 10 igual a zero. Então, f de x vai ser igual a zero, encontramos a raiz da nossa função. Podemos visualizar a importância de raiz de uma função se tomarmos como exemplo um gráfico com informações financeiras. Se x é a variável do tempo, ao encontrar a raiz dessa função, vamos encontrar o tempo exato em que saímos do prejuízo e chegamos no lucro, ou o contrário. Para encontrarmos a raiz de uma função, basta substituir f de x por zero e resolver normalmente como se fosse uma equação do primeiro grau, ou podemos utilizar a fórmula aqui ao lado. Agora vamos a alguns exercícios. Vamos lá, pessoal, questão do Enem. No Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal de chamadas, conforme o gráfico. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30, olha só. Ela pretende gastar R$ 30 por mês com o telefone. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto para essa pessoa? Olha só, em tempo de chamada. O que isso significa? Eu preciso encontrar qual destes planos eu consigo falar mais, ou seja, ter mais tempo de chamada, gastando R$ 30. Então vamos olhar para o gráfico e ver qual desses planos E, D, C, B e A eu consigo falar por mais tempo gastando R$ 30. Olha só, de cara eu já descarto a possibilidade do plano B ser a resposta correta. Porque se eu falar 0 minutos, eu já começo gastando R$ 50. Então eu já começo o plano falando mais, gastando mais do que eu pretendo. Então eu descarto a possibilidade da letra B estar correta. Voltando para o gráfico, eu vou fixar aqui essa linha, que vai ser a minha linha limite. Ou seja, eu quero gastar exatamente R$ 30 por mês. Então, olha só, vamos por planos. No plano A, eu vou aqui marcar uma linha. Olha só.
Se eu utilizar o plano A, eu consigo falar por 20 minutos. Tudo bem? Vou escrever aqui, plano A. Eu consigo gastar R$30 falando 20 minutos. Agora vamos para o plano C. Se eu seguir, vou pegar aqui uma outra cor. Se eu seguir o plano C, eu consigo falar, olha só, 30 minutos. Então, eu vou escrever essa anotação. Seguindo o plano C, eu consigo falar 30 minutos, gastando R$30. O plano E, olha só, pega aqui uma outra cor. No meu plano E, eu gasto os mesmos R$30, porém falando menos, olha só. Um pouco menos de R$25. Então vou colocar aqui, ó, no plano E, eu vou gastar em torno de 25 minutos. Já a minha letra D, eu já começo gastando zero reais, desculpa, gastando R$30 em 0 minutos de tempo. Então, não faz nem sentido eu marcar a letra D. Entre a letra A, C e E, a que me oferece mais tempo gastando R$30 é a alternativa C. Então, vamos marcá-la. Pessoal, mais uma questão do Enem de função afim. Essa mais voltada para a parte algébrica. Olha só, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado deste teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então, eu preciso encontrar uma função que vai relacionar a quantidade de combustível e a distância que o veículo percorreu. Pelo que a gente estudou o material, a gente encontra que toda função ela é representada desta maneira. F de x é igual a A vezes x mais b. E não tem problema nenhum em substituir o f de x por y. Y é igual a A vezes x mais b. O valor de x e o valor de y eles vão variar na função, são variáveis. Porém, os valores de A e B são fixos. Então eu preciso encontrar os valores de A e de B. Olha só, em todas as alternativas eu tenho x e tenho y, porém esses números que acompanham eles, que são o meu A e B, eles aparecem os valores. Tá? Então eu preciso encontrar o valor de B e o valor de A. A gente estudou no material que o B ele é o termo independente e ele vai cortar exatamente o valor do eixo Y. Se eu for observar no meu eixo Y, o número que vai passar por ele, o valor que inicia a função, é esse aqui, ó, o 50. Então, de cara, eu já reconheço que o valor de B vale 50. Y é igual a AX mais 50. Então, eu já descarto a letra A letra C e a letra E. Me resta apenas a letra B e a letra D. Continuando. Preciso encontrar o valor de A, que é o meu coeficiente angular. Veja bem, o valor de x e y variam durante a função. Se por um acaso o meu x valer 100, o meu y é 40. Então eu escreveria desta forma. 40 é igual a A vezes 100 mais 50. Para encontrar o valor de A, basta que eu encontre o valor de A seguindo a equação do primeiro grau. Isola o A e encontra os termos. Porém, o valor de A vai ser exatamente igual caso eu faça da seguinte forma. Se eu utilizar a minha variável
x como 200, se x for 200, o valor da minha função vai ser 30. Então, y, que é o valor da função, vai ser 30, vai ser igual a A vezes 200 mais 50. Este 50 aqui é fixo, vai aparecer na função inteira. Eu posso utilizar o mesmo raciocínio, tá, para encontrar os melhores valores para poder fazer os cálculos. Então, se eu utilizar o meu x como 400, o valor do meu y da minha função vai ser 10. Se eu utilizar o meu x como 500, caso o valor de x for 500, o valor de y vai ser 0. E eu vou utilizar este aqui. Não se preocupe que o valor seria igual caso vocês utilizassem o x como 100, como 200 ou como 300. Não faria diferença alguma. Então, vamos lá. Se o meu x for 500, o meu y é 0. Então, o y vai ser 0 caso A vezes 500 mais 50. Vamos resolver isso aqui com a equação de primeiro grau. Passa o 50 para o outro lado com o sinal trocado. Menos 50 é igual a vezes 500. Passa-se 500 dividindo. Menos 50 sobre 500 é igual a. Vamos simplificar por 10. Vai ficar 5 sobre menos 5 sobre 50. E simplificar por 5, isso vai dar minha função. Agora que eu conheço os valores de A e conheço os valores de B, eu escrevo y é igual a, que no meu caso é menos 1 sobre 50, vezes x, mais B, que é 50. Já encontrei. Menos 1 sobre 50, que é exatamente igual à letra B do gráfico. E concluímos essa questão. Obrigado, pessoal. Até a próxima.